Vamos falar sobre um tema fundamental que não é para qualquer um, é só para protagonista. Não só coerência, né? Para ter poder, a palavra tem que ser vivida, né? Esse é um conteúdo para todo mundo que quer ter saúde. A maioria das doenças crônicas não transmissíveis tem algum fundamento de hábito inadequado. O Brasil é considerado o quinto país mais deprimido do mundo. Prestei um livro de astronomia em alemão, fui na Alemanha, trouxe o mel da Alemanha para ela. Então, assim, eu já fui testando também para uma vida muito diferente do habitual. Eu modelei desde cedo e eu tive a sorte também de, ao longo da minha carreira profissional, eu ter incríveis profissionais que eu modelei sem economia nenhuma. Nesse episódio do Pergunte ao Doutor, você irá aprender na prática como construir hábitos de aço. Médico integrativo, nutrólogo por formação, professor de pós-graduação. Mentor de centenas de profissionais clínicos da área da saúde, também é palestrante internacional. Dr. Micael Marques irá te revelar detalhes importantes da sua rotina de aço e irá revelar como ele fez para sair de um diagnóstico de doença crônica para viver uma vida de alta performance. Esse podcast terá revelações inovadoras, com direito a dar um presente para os espectadores que ficarem até o final. Você não perde por esperar. Seja muito bem-vindo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Doutor. Nesse podcast eu trago todas as perguntas que vocês, seguidores e inscritos do Dr. Micael Marques, têm e enviam para ele durante a semana. Reúno essas informações e a gente traz para vocês aqui de forma prática e didática para que vocês entendam um pouco do que o Dr. Micael Marques tem de conhecimento para entregar para vocês. E nesse episódio nós vamos explicar, o Dr. Micael vai explicar como construir hábitos de aço e por que isso é tão importante no mundo que a gente vive hoje. Por isso, Dr. Micael Marques, seja muito bem-vindo ao seu canal. Muito obrigado. Vamos falar sobre um tema fundamental que não é para qualquer um, é só para protagonista. É isso aí. E esse tema, além de fundamental, eu acho que é coerente discuti-lo com você, porque os hábitos que você tem, eu considero quase inalcançáveis. Então, eu acho que você tem coerência quando fala de hábito, porque vive no dia a dia, né? Mas antes de qualquer coisa, se apresente aos novos espectadores que não te conhecem. Claro, Quem claro. é o Dr. Micael Marques? E não só coerência, né? Para ter poder, a palavra tem que ser vivida, né? Então, com certeza eu vivo muito isso. Eu vou explicar o porquê que o hábito, como descobrir o hábito. Mas eu sou o Dr. Micael Marques, fiz faculdade de medicina aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Fiz formação em medicina antroposófica, Brasil, Alemanha, curso de apterapia, estágios, né? A gente gravou aquele podcast sobre visco, estágio de visco-álbum na Alemanha, na Suíça. Eu fiz pós-graduação em nutrologia, curso de REAC na Itália e já palestrei pela Europa, leste europeu, Canadá e pelo Brasil afora. Muito bom, muito bom. E nesse início de podcast, o interessante é a gente deixar claro para quem que é esse podcast. Então, eu já imagino a sua resposta, mas para quem é esse podcast, por que discutir hábitos é tão importante? A sua visão de médico que está ali no dia a dia, no consultório, e vendo a real transformação que um hábito bem aplicado pode ter ou não. De médico e paciente zero, porque tudo que eu levo para o consultório eu já testei e validei na minha vida. Esse é um conteúdo para todo mundo que quer ter saúde, para todo mundo que quer ter desempenho, para todo mundo que quer dar um passo além da vida corriqueira e talvez medíocre que vive. Muito bom. E aí, eu tava lendo aqui algumas doenças, e aí eu acho que isso tem alguma coisa a ver com hábito. Vamos lá. Diabetes, doenças gastrointestinais, algumas doenças até crônicas, mais alguma que eu tô esquecendo aqui? Desse pacotão que a gente tanto fala? Até Alzheimer já tem estudo evidenciando o poder do hábito na gênese, no início da doença. No câncer também. Então, se a gente for parar para estudar, a maioria das doenças crônicas não transmissíveis tem algum fundamento de hábito inadequado. E o mais interessante é, cerca de, posso estar enganado no número, mas entre 30% a 40% da população brasileira tem algum dessas doenças. Crônica, diabetes, gastrointestinais, Sim. ou talvez até mais. E Sim. doenças que talvez partam
de maus hábitos. Eu queria te ouvir. Sim, O sim. que que você vê no dia a dia no consultório? Eu vejo assim, o paciente que já chega na minha consulta, por ser uma consulta de um ticket bem maior que a média, eles já chegam com algum conhecimento. Mas, mesmo assim, eles chegam com hábitos muito inadequados. Claro que existem as exceções. Então, por exemplo, eu pergunto para o paciente, quanto que você toma de água por dia? Ah, doutor, não gosto de água. Então, já é uma resposta que eu falo, coitada dessa pessoa, o que que ela está fazendo aqui? Né? Porque se ela não gosta de água, não adianta tomar suplemento, não adianta fazer um injetável incrível, usar visco, água. Se não dorme, ah, doutor, não tenho tempo para dormir, mas ele quer um comprimidinho para ter mais energia. Mas como que ele vai ter mais energia ou para deixar ele mais alegre se ele não dorme? Então o hábito eu diria que é o número um para se ter saúde, para se ter longevidade com qualidade. Muito bom. E quais são os hábitos inegociáveis da sua vida hoje, assim, que depois de talvez testar muitas opções, Sim. o que que é o cerne de uma vida saudável no quesito hábitos? São muitos hábitos, eu vou citar alguns aqui. Então, e assim, eu fui tentando não ter esses hábitos também. Então, toda vez que eu descubro alguma coisa importante, eu tiro ela para ver se ela realmente é importante. Nos suplementos eu já fiz isso várias vezes e no hábito também. Então, algo que é quase inegociável, claro que existem exceções, é o sono. Então, 8 horas da noite eu tô, não, 7 horas, o meu ideal, 7 horas eu tô na cama lendo para entre 7 e 8 horas eu já tá dormindo. Esse é um hábito que eu falo e a maioria das pessoas fala, poxa, mas você é doido, né? Eu penso, ou falo, não, você é doido. Que você não dorme mal, você não dorme bem, você tá triste, você tá fadigado e eu tô dormindo bem. Eu tô tendo energia mesmo com a doença que causa fadiga. Então, sono fundamental, inegociável, alimentação. Claro que minha alimentação não é 100%, mas ao longo da semana ela é incrível. Uma ingesta de proteína maior, que foi uma grande descoberta na minha jornada, porque antes eu achava que tinha que comer proteína vegetal, né? Peidava o dia inteiro, tinha fadiga maior ainda. E aí, quando eu descobri a carne, tem que falar a verdade, a carne, a proteína do bicho, nossa, foi um salto incrível. Então, toda refeição tem proteína de origem animal, o hábito da leitura. Então a gente tem que preencher o nosso interior com coisas boas. Então eu fico imaginando uma pessoa que só fica rolando TikTok, Instagram, como é que vive a mente dessa pessoa? Uma pessoa que não tem um conteúdo mais elevado, mais conectado a Deus, leituras que vão preencher a mente dela. Ela só se preenche com jornais de tragédias o dia inteiro, só escutam músicas pornográficas e só veem coisas feias. Que vida é essa? Eu, durante muito tempo, já vi que televisão para mim eu já não ligo. Durante muito tempo o sogrão ficava até bravo comigo porque ele visitava a gente, não tinha televisão. Claro que a gente não tinha condição financeira de comprar uma televisão naquela época, mas junto com isso a teoria de que isso aqui eu não vou perder tempo com isso, eu vou estudar e eu quero chegar num nível diferente, num nível pessoal, num nível financeiro também. Então, a gente falou de sono, a gente comentou bem rasamente a alimentação, a água. Durante muito tempo eu tive boca seca e junto com a fadiga e o intestino, eu fui começar a ir no banheiro diariamente, tem o quê? Tem uns 2 anos no máximo. 2 anos. Eu sou quarentão já. Então, assim, enfesado, eu passei a minha vida. Eu passei a minha vida enfesado. E parte do enfesamento era por quê? Porque eu não tomava água. Hoje eu tomo, o meu ideal hoje é 5 litros de água por dia. E eu sei, se você me perguntar qualquer hora do dia quanto que eu já tomei de água, eu sei o quanto que eu já tomei. Por quê? Porque o impacto disso é muito grande. Mas foi uma jornada até descobrir essa quantidade de água, que realmente faz meu intestino funcionar, que me dá energia, que me deixa suar, que me ajuda no sono. E o horário. Então, mas assim, é simples, mas não é de qualquer jeito. Imagina eu tomar 5 litros à noite, de uma vezada só. Eu vou dilatar meu estômago, vou vomitar, vou passar mal. Então, para tudo tem conhecimento. O que mais de hábito? Exercício físico. Eu já tenho um mindset de querer desafios, de querer exercício físico desde pequeno, porque eu fui uma criança obesa. E como criança obesa, qual que é a solução? Fazer exercício físico. Então, desde criança eu faço muito. Claro que eu era uma tragédia no futebol. Eu falo que eu jogava o futebol na escola, né? E falar com você que já foi profissional do futebol. Daí eu achei como eu fui arranjar um sócio perna de pau, né? Eu só jogava futebol porque eu levava a bola. Que senão eu ficava lá e ninguém me chamava. Então, claro que também tiveram momentos de muita dificuldade do exercício físico. Então, eu me recordo quando eu tinha
por volta de 25 anos, eu fazia natação, eu faço natação desde 3, 4 anos. Eu nadava só 25 metros. Não aguentava nadar mais. Eu entrava na piscina, saía do outro lado, já me arrastando, gripado, e às vezes ficava um mês de cama, passando mal. Hoje, se eu quiser nadar 5.000 metros, eu nado, né? Então, assim, eu queria, mas eu tinha um mindset já, mas não tinha possibilidade física. Hoje eu ainda tenho o mindset, mas eu sei o que fazer para conseguir fazer isso. Então, hoje eu exercício todo dia. Sem exercício não tem como ter vida boa. Ah, mas não gosto de academia. Eu falo assim, eu já passei por isso também. Eu achava que academia era lugar de marombeiro, irritado, eu achava que ia apanhar dos marombeiros. E eu vi que são uns caras super gente boas. Tem o Clebão, né, que foi o primeiro marombeiro que eu enfrentei e que virou meu brother. Então, assim, é fundamental, tem que fazer academia. Não tem como ter saúde, longevidade sem trabalhar os músculos, sem fazer um aeróbico. No meu caso, eu faço a natação, quando dá tempo, spinning, corrida, caminhada. Então, é exercício negociável. Eu falaria que a suplementação faz parte de um hábito de vida saudável também. Porque, por exemplo, se uma Ferrari movida a gasolina não tiver gasolina no andar, um raciocínio muito simplificado, nós, sem B12, a gente pode entrar em coma por conta de B12 baixa. A gente fica com turvamento mental, ou chamado brain fog. A gente fica com memória ruim, a gente pode ter depressão por falta de B12 baixa, ferro baixo, vitamina D baixa. Então, suplementação diária faz parte de um estilo de vida saudável e tem que ser personalizada. Não adianta, igual na internet, ver essas receitas de bolo, né? Tome essa dose desse aqui. Não adianta. Cada um precisa de uma dose. Então, resumindo bastante, e tem mais um, contato social. O contato social é fundamental, seja com a família, seja com amigos, seja com o núcleo familiar, inegociável também. Muito bom. E esse, Esqueci de um, claro. contato com Deus. Tava esquecendo algo que já me levou num nível, assim, surpreendente. Contato com Deus tem que ser todo dia. E hoje eu tenho certeza da necessidade de ir num local de maior conexão que é a igreja. Então hoje, no mínimo, uma vez por semana eu estou na igreja, eu frequento os arautos do Evangelho, aqui em Juiz de Fora. E todo dia rezo o rosário, todo dia tem alguma leitura que vai realmente nutrir a minha alma. Muito bom. E a gente falou alguns hábitos de forma bem Bem simplificadas. simplificada e a gente vai aprofundar. Só que recentemente, depois de algumas conversas, nós decidimos que você iria lançar um livro. Uhum. Queria que você contasse o nome desse livro, que tem um pouco a ver com o nome desse podcast, Sim. né? E por que é tão importante que as pessoas busquem um conhecimento um pouco mais aprofundado e deixem, às vezes, de ouvir todos nas redes sociais, mas e entender profundamente o porquê de cada ponto, né? É igual a gente gravou um vídeo hoje para falar do fazer musculação com jejum. Muitas pessoas se preocupam. Eu vou fazer musculação com jejum, sem jejum, vou tomar intra-treino, pós-treino, pré-treino, o que eu vou fazer? Mas ela malha uma vez por mês. Então ela fica no acessório e esquece o principal. O hábito ele é muito mais importante que o acessório. Claro que o acessório é importante, mas secundariamente. O livro se chama Hábitos de Aço e é um livro que tem como propósito trazer conhecimento, trazer reconhecimento para as pessoas saberem que isso é importante. Então, por exemplo, o Brasil é considerado o quinto país mais deprimido do mundo. E por quê? Grande parte desse problema, claro que é um problema político, claro que é um problema de falta de conexão com Deus, mas é um problema principalmente de hábitos inadequados. Eu não tô prometendo cura com o hábito correto, mas grande parte do problema está aí. É o que você começou a falar de diabetes, principalmente o tipo 2. É uma doença do estilo de vida. É uma pessoa que está parada, está com a bunda no sofá, vendo televisão, vendo conteúdo ruim, não se exercita e come só carboidrato, pouca proteína. Então são doenças que a gente vai ter uma mudança da evolução dela com hábitos muito simples. Só que como a gente muda hábitos se não tem conhecimento? Com muitos pacientes eu comento sobre proteína e carboidrato, eles não sabem nem a diferença de proteína e carboidrato. Não sabem nem que é importante tomar água, e muitos deles tomam um copo de água por dia, sendo que nós somos quase 70% de água. E a gente precisa de sono. O sono é luxo. Principalmente hoje eu tenho muito paciente, principalmente em São Paulo. Paciente grande executivo. É quase uma heresia falar com ele que ele tem que dormir.
Mas ele tem que dormir. Ele tá no burnout, ele tá deprimido, ele se dá mal com a família, ele quer ter felicidade, a maior riqueza que existe, mas ele não se permite dormir. Ele fala que não tem tempo de tomar água porque ele vai ter que fazer xixi. Então, assim, ele quer um resultado, mas ele não quer pagar o preço, que é realmente, existe uma energia que ele vai ter que investir, mas ele não quer. Mas se ele não sabe também, ele nunca vai nem chegar a querer. Porque muitas vezes realmente é utópico falar para um grande empresário que ele tem que dormir. Mas se ele se planejar e ele souber que isso é importante, ele vai começar a mudar a sua rotina para fazer isso. E para as outras pessoas que gastam horas em redes sociais, com certeza elas têm tempo para se exercitar, para dormir, para tomar água, mas nem sabem que isso é importante. E muitas vezes estão viciadas em redes sociais. E o que eu achei mais interessante do livro é que é o embasamento em artigos científicos. Sim, Porque muitas das vezes, isso é até um relato meu. Eu, e talvez esse seja um processo natural da evolução de quem quer alta performance, muitas das vezes a gente se depara com vários livros de autodesenvolvimento, né? sim, sim. E existe muita opinião e pouca comprovação e embasamento. E no livro Hábitos de Aço a gente elenca ali correlaciona o hábito com os artigos científicos. Sim. Concorda que essa sua iniciativa foi um diferencial para quem vai ler o livro? Total diferente e assim, a gente tem que saber também que não é porque tem artigo científico que a informação é boa. Tudo isso que a gente traz no livro é validado na minha vida de uma pessoa teoricamente altamente debilitada que tem uma vida de altíssimo rendimento e isso impactou já muitas pessoas que passaram pelo meu consultório. Então eu consegui validar e entender de todos os artigos o que é realmente importante. Porque uma coisa é o camarada teórico que fica estudando a teoria e acha que aquilo ali vai ajudar alguma coisa, talvez não. Tem muito estudo falando de coisas que não impactam na vida da pessoa. Então, tem a parte teórica, mas tem um filtro prático. Isso é muito diferente. Muito bom. Me permite soltar a pré-venda para os Opa, vamos lá. espectadores? Claro, Bora? bora. Então, o livro vai ser lançado em janeiro, mas você que está assistindo esse podcast no momento em que ele está sendo lançado, a gente está em dezembro de 2024. Pô. Então, o link está aqui na descrição da pré-venda do livro Hábitos de Aço, uma correlação entre medicina e hábitos saudáveis, como correlacionar uma coisa a outra, para realmente aprofundar no porquê, porque o conhecimento ele precede o resultado. Então, se você tem interesse em adquirir na pré-venda o livro Hábitos de Aço numa condição especial de pré-venda, clique no link da descrição, que é o nosso site está muito bonito, inclusive, para você adquirir esse livro. Beleza? Beleza, Mas, de tá qualquer lindo mesmo. forma, nós vamos falar aqui de muito conteúdo sobre hábito. Vamos lá. E a principal pergunta da grande maioria dos seus espectadores, fãs, inscritos, enfim. Como ter constância com hábitos? Boa, boa. É muito difícil, né? Porque começar a fazer uma semana, um mês de exercício, todo mundo consegue. Agora, fazer anos de exercício físico já exige, já é um outro nível. E eu vejo que a solução dessa matemática, claro que é a maturidade, é pensar no depois, mas a gente está falando também de estratégias mentais. Então, por exemplo, é claro que na minha rotina, com frequência, eu não quero malhar, eu não quero fazer natação, não quero fazer a corrida, a caminhada. Mas qual que é a solução? A estratégia mental não é pensar ali, é pensar no depois. Então, por exemplo, no inverno, né, você já riu de mim, muita gente ri de mim porque eu nado ainda na mesma piscina que não é aquecida. E Juiz de Fora é uma cidade que faz frio. Qual a estratégia? É pensar no depois. Eu penso, poxa, como é que vai ser depois da natação? Como é que eu vou me sentir? Vai ser incrível. Eu vou ter o dia me sentindo liberto, mais solto. Então é pensar no depois e outra. Eu me engano no pré-exercício que eu não quero fazer. Então a estratégia eu não quero fazer. Tá bom, eu não quero. Mas eu vou pelo menos comer meu pré-treino. Eu não quero fazer, mas pelo menos eu vou botar o chinelinho que eu coloco para ir na natação e a sunguinha. Eu não quero nadar, mas eu vou entrar no carro para pelo menos ir para natação. Eu vou pelo menos chegar no clube. Aí acabou. Aí já pulou na piscina, já não tem mais jeito.
Então é se enganar. Então tudo é estratégia mental também. Porque a estratégia de muitas pessoas é, eu tô cansado, se eu tô cansado e tem exercício, não, eu vou virar pro lado e vou dormir, eu vou mexer no TikTok. Não é estratégia adequada, não é estratégia de sucesso. Então a gente tem que buscar estratégias que vão nos trazer sucesso, e essa com certeza é infalível. E essa estratégia seria quebrar meio que em blocos o processo? Quebrar em blocos o processo de tomada de decisão. Porque é um produto final ali e entrar na piscina. É, Só que até chegar lá tem um baita processo. tem um baita processo. E aí seria quebrar em vários processos para ter micro resultados e conseguir chegar ali? Perfeito, perfeito. E uma outra estratégia que eu faço que dá muito certo é, na noite anterior, já deixo tudo arrumado. Então, assim, a gente acorda quase que acéfalo, né? A gente acorda com zero raciocínio, com sono, né? Muitas vezes eu queria dormir mais, mas tem um treino. Então, eu vou acordar sonâmbulo, mas já vai estar, minha roupa já vai estar ali no lugar certinho, meu suplemento já vai estar lá, o moranguinho que eu já tirei do congelador, com whey protein já está separadinho com meu melzinho, com a minha própolis. Tá tudo no esquema, não preciso pensar. É só seguir a rotinha e ir pro carro e fazer o que tem que fazer. Não pode ter brecha para falha. Criar facilitadores, Criar talvez. facilitadores. Então, de manhã não é horário de pensar, não é horário de tomar decisão. Você vai deixar tudo pronto e Que vai fazer. bacana. Que massa. Isso realmente é muito importante. E assim, tem muitas pessoas, isso pra mim é até um pouco absurdo, falam, nossa, isso não é pra mim. O Dr. Uhum. Mikael é um ser humano fora da média. Eu não sei como ele consegue, isso não é pra mim. E não que você não seja fora da média, mas essa posição de se colocar num lugar de tipo, isso não é pra mim, eu não consigo. Você é fora da média pra criar hábitos ou você criou estratégias pra criar hábitos? A minha sorte nisso tudo é, eu entendi, por conta da minha doença, que se eu não tivesse hábitos de aço, eu não conseguiria fazer nada. Então, por exemplo, se eu como glúten, eu tenho urticária e minha fadiga piora, meu raciocínio fica mais lento. Então, hoje para mim é fácil não comer glúten, por quê? Por mais apetitoso que seja algum prato que esteja na minha frente, eu vou pensar no que vai acontecer depois. Quem tem urticária sabe o que é uma urticária. Quem tem fadiga sabe. Quem tem brain fog sabe o que é. Então, eu já boto na minha mente o prazer dessa comida e todo o resultado que ela vai me gerar. Não vale a pena. É a mesma coisa do álcool. Muitos me perguntam, você não gosta? A minha resposta é, eu gosto de todo o álcool, exceto o posto de gasolina. Gosto, acho aquilo maravilhoso. Dá vontade? Claro que eu tenho, tô até salivando aqui de falar disso. Mas como é que eu depois? Qualquer quantidade que eu bebo, eu fico de 4 a 5 dias super fadigado. Desculpa a palavra. Então vale a pena? Então toda vez que eu tenho muita vontade de beber, e talvez agora, tá chegando Natal, Réveillon, dá vontade, sim. Eu me imagino bebendo, mas eu me imagino depois também, 5 dias sem fazer exercício, na cama, sem conseguir estudar, com um relacionamento com as pessoas ruim porque o raciocínio não está funcionando, vale a pena? Trocar um momentinho ali, meia hora, 1 hora, 3 horas de prazer, para 5 dias, quase uma semana de sofrimento? Não vale. Então isso é maturidade. Essa fala que eu estou trazendo é o que divide o mundo das crianças para o dos adultos. A criança é inconsequente. Ela vai querer um momento, vai querer o prazer momentâneo. O adulto já vai pensar nas consequências daquela atitude dele. Então é realmente ser adulto o máximo possível. No meu caso, não tenho muita escolha. Porque se eu comer errado, eu vou me. Se eu beber errado, eu vou me também. Então, assim, para minha sorte barra azar, eu não tenho escolha. Eu tenho que ter essa rotina. Agora, pro azar da maioria das pessoas que têm saúde, entre aspas, elas têm o luxo de poder não fazer nada e não ter tantas consequências no momento ali. Claro que no longo prazo vai ser horrível. Então, por exemplo, quando eu era criança, super fadigadinho, gordinho, né, o gordinho alegre da escola, eu fazia de tudo. Eu lembro que coleguinhas rapidinhos que conseguiam no pique-pega pegar todo mundo, eu não pegava ninguém. Eu não pegava ninguém. Eu falei, gente, deve ser uma explosão de felicidade conseguir pegar. Eu não conseguia. Muitos deles hoje são obesos. Muitos deles hoje, com 40 anos, têm cara de 60. E eu com cara. E assim, eu acho que eu tenho uma cara de uns 20. Eu posso falar por você, Tem, tem. né? Então, assim, qual que é a diferença? Durante esse tempo todo eu fui realmente ativamente buscando o caminho. Foi difícil porque eu não tive a resposta 100% ali. Foi uma jornada de 40 anos, sim. Porque desde criança eu, meio que instintivamente, eu tentava, tá, mas por que eu sou tão diferente?
Por que que a professora na escola fica aquele tempo todo em pé e eu não conseguia me imaginar ficando em pé? Por que que na igreja que eu ia quando criança, eu não conseguia ficar em pé igual todo mundo? Na hora de ficar em pé eu sentava, porque aquilo para mim era impossível, né? Então eu lembro, me recordo, por exemplo, de ir em situações por volta dos 16, 17 anos, que eu já gostava de muito estar em contato com a natureza. Eu entrava na natureza e quando tinham frutinhas, algumas coisas que eu via que talvez pudessem ser alimento, eu botava na boca e comia. E eu pensava, será que eu vou encontrar aqui a solução? Muito aquela ideia da medicina 100% natural, até antes da faculdade, né? Será que isso aqui vai me dar a saúde? Comi, imagina o risco de comer alguma planta venenosa. Não comi. Ou se comi, eu consegui botar para fora. E não achei a solução ali também. Né? Então, para mim, é necessidade, não é luxo. É, e eu percebo um negócio também, é que a, existe uma degradação de rotina que é correlata aos sintomas. O que eu quero dizer com isso? A pessoa começa a ficar um pouquinho fadigada, acostuma com aquilo. Sim, Aí piora mais um pouquinho, acostuma. Piora mais um pouquinho. Isso chega num ponto final que muitas das vezes a pessoa tá fadigada, tá estressada, tá obesa, mas ela não percebe que aquilo não é o ideal, é o normal. ótimo. Porque muitas pessoas vivem daquela forma, ela se compara com o meio, A ambiência faz muita diferença. ela se compara com o meio, vê o que o meio está dizendo para ela, isso é normal. E ela não provoca o crescimento. Então, talvez esse seu incômodo, muitas pessoas tenham o mesmo, só não percebem. Sim. Teria alguma estratégia para essas pessoas perceberem que elas estão numa crise? Tipo, cortar algo, fazer algum teste para ver se. Deixa eu testar aqui, ver se vai mudar alguma coisa. Para aí ela perceber que ela está no fundo do poço em questão de energia, saúde e qualidade de vida? Esse ponto já é com conhecimento, né? Então, assim, um teste que ela pode fazer é dormir o que precisa. É um tema que a gente vai abordar profundamente, a gente aborda profundamente no livro. Então, dormir o que ela precisa. Algumas pessoas precisam de pouco, outras de mais. Então, durma pelo menos uma semana. Um convite de uma semana, não é difícil. Durma uma semana o que o seu corpo precisa. Tome água. Pode fazer uma conta bem simples. O peso dividido por 31 vai ser igual ao resultado em litros de quanto a pessoa tem que tomar no dia que ela não sua. Então vai dar lá 2 a 4 litros. Tome esse volume de água longe das refeições, de preferência ao longo do dia, todo dia. E leia pelo menos um versículo da Bíblia todo dia. Eu tenho certeza que em uma semana, e faça para quem é sedentário, né? Caminhadinha de 10 a 15 minutos todo dia. É muito pouco, mas é um grande início. Em uma semana essa vida vai estar muito melhor. Ah, e melhor, desligue a televisão, porque ela normalmente não apresenta coisas, não apresenta nem valores adequados, muito menos notícias que podem trazer felicidade. Depois os espectadores voltem aqui nesse vídeo e Voltem comentem aqui, que elas vão saber como foi a o experiência. resultado, né? A Sim, sim, experiência. sim. Doutor, pelo pouco que eu. Pelo pouco não. Eu conheço bastante da sua história, mas pelo pouco que as pessoas, os espectadores conhecem, ou muito, enfim. Existe um ponto. Você saiu de um ponto A para um ponto B. De um ponto A, talvez, de início de carreira, de talvez dificuldade financeira, de fadiga, e chegou num ponto B. Um Uhum. ponto B de o seu nome é falado nacionalmente em tratamentos integrativos, como médico, então você tem um renome nacional, já palestra para tudo quanto é canto, ministra aulas para centenas de profissionais da área da saúde, e esse é o ponto B, né? Cresceu financeiramente, enfim. O hábito nesse meio do processo, quanto o hábito de aço, os hábitos de aço representaram nesse processo para que saísse do ponto A para o ponto B? 100%. 100% hábito. E tudo começou, a grande reviravolta nossa, minha e da Jéssica, da Rainha, foi na pandemia, quando a gente se viu num momento de impotência, né? Um problema que a gente não tem o que fazer. E claro que a gente fez muita coisa, mas a gente ali tomou a decisão de a gente vai mudar a nossa vida. Do momento em que a gente não tinha lugar para trabalhar, né? Nós fomos literalmente rejeitados por vários locais para trabalhar. A gente tinha uma condição financeira muito precária. E a gente falou, então a partir de agora, talvez o mundo acabe. A gente achou
tá todo mundo morrendo, né? Tá bom, vamos morrer, mas vamos buscar algo melhor. Então ali a gente investiu em autoconhecimento, mas sem economia nenhuma. A gente começou, na época, a fazer exercícios diários, a gente começou a dormir, a gente entrou no álcool sem economia, mas depois eu fui entender que aquilo foi um teste. Eu agradeço porque a gente colheu péssimos frutos disso, mas a gente aprendeu na prática também, né? A gente passou a fase alcoólatra, né? Então teve essa experiência também. Mas ali foi uma virada incrível. Então foi investimento pessoal e uma implementação de hábitos de aço. Foi ali. E dali para cá o crescimento realmente é exponencial. Muito bacana. E é, é, muitas pessoas, de uma hora para outra, elas tentam implementar um monte de hábitos, né? Nossa, esse é um erro comum. Elas vão entrar no, elas vão adquirir o hábitos de aço, vão ler o livro, vou fazer tudo do dia para noite e vou virar o Dr. Micael amanhã. Acordar 4 horas da manhã, rezar o rosário e, enfim, Aham. praticar exercício físico todo dia, estudar. Isso aqui não é bem assim. Não, é uma construção. Qual é a sugestão que você dá para essa construção de hábitos? Vale a pena começar tudo de uma vez? Qual estratégia as pessoas podem ter para construir gradativamente? Claro que depende do nível de empolgação da pessoa, né? Se ela está disposta a realmente investir muito no autodesenvolvimento dela, eu acho difícil, eu acho que seria traumático, né? Começar com tudo. Porque imagina, uma pessoa que dorme meia-noite, não toma água, come muito mal, não lê nada, vê televisão o dia inteiro e rede social. De um dia para noite, se ela faz isso, vai bugar a cabeça dela. Não vai dar certo. Talvez até uma certa abstinência, né, em Vai ter algumas. abstinência, ela vai ficar revoltada com esse conteúdo. Vai, nossa, que cara doido, né? E vai virar hater. A gente não quer hater. Então, a sugestão é começar com dose homeopática. Então, assim, é ler o livro, o que fez mais sentido. Começa por ali, né? E começa implementando. Então, por exemplo, calculou lá, precisa de tomar 5 litros de água por dia. Toma 400 ml. Começa com 1 litro. Porque se começar de uma vezada só, passa mal. Eu falo que é a mesma coisa na conquista. Eu fico imaginando o primeiro dia que eu vi a rainha. Foi amor à primeira vista, assim. Eu lembro, não lembro da roupa dela, mas eu lembro dela entrando na sala, parecendo em câmera lenta. Nossa, para tudo. Ali eu pediria ela em casamento. Mas imagina se eu chego pra ela assim, o raciocínio foi, ela é muita areia pro meu caminhão e eu com vergonha e tal. Mas se eu chego pra ela, quer casar comigo? Ela nunca me viu. Com certeza ela ia sair correndo, cara doido. Já quer casar. Se bobear, chamar até a polícia, né? Chamar até a polícia, o diretor do hospital lá pra me internar. Então, com hábito também. Então, assim, eu lembro que eu comecei a olhar para ela pela tela do computador, eu pedi o caderno emprestado, eu com o MacBook lá na sala, eu pedi o caderninho dela, puxava assunto e tal. E assim fomos construindo. Emprestei um livro de astronomia em alemão, fui na Alemanha, trouxe um mel da Alemanha para ela. Então, assim, eu já fui testando também para uma vida muito diferente do habitual, né? Emprestar um livro de astronomia em alemão não é para qualquer um, né? E ela gostou, e foi dando certo. Então eu testei e fui conquistando, aproximando. Depois a gente casou. Hoje, depois de 13 anos, a gente se casou agora na Igreja Católica, né? Mas foi o terceiro casamento com ela. Mas então com o hábito é a mesma coisa, a gente pisca o olho, então a gente começa a tomar mais água, começa a dormir mais do que precisa, vai desmamando de rede social, vai desmamando de televisão, até ter um hábito incrível. E claro que podem ter exceções também. Muito bom. É, alguns hábitos em específico, eu queria entender um pouco das suas estratégias, do que você faz. O sono. Tem gente que tem muita dificuldade de dormir, Sim, né? Você tem até um livro sobre insônia, mas tem gente que tem dificuldade de dormir e deita na cama e não consegue, fica rolando para um lado, para o outro. Insônia, realmente. Primeiro, se você já passou por isso, e segundo, se muito, existem estratégias para ter um sono mais adequado. várias. É, Então, assim, é um tema muito complexo o sono, e muitas pessoas sofrem por conta de algum detalhe que não está adequado. A gente não consegue abordar tudo aqui. Mas um resumo é: tudo o que acontece no dia vai refletir na hora do sono. Desde o momento que a gente acorda, até ao longo do dia, até a hora antes de dormir. Muito se fala em higiene do sono. Higiene do sono seria pelo menos a hora que antecede o momento de dormir. Então fala-se para evitar a luz azul, para evitar a cafeína, evitar estímulos com músicas excitantes, até a leitura, dependendo, pode atrapalhar. Mas na verdade, a higiene do sono deveria ser o dia todo, porque
Se a pessoa não se exercita, se ela não gasta energia, como é que ela vai também dormir bem? Se ela não tomou água, o sistema nervoso dela não vai funcionar tão bem. Se falta B12, se falta ferro também, ela não vai dormir bem. Então, assim, hoje eu tenho toda uma estratégia para chegar na hora de dormir, eu estar realmente ali cansado. E claro que eu tomo alguns suplementos para ajudar na qualidade do meu sono. E o que se faz antes realmente é fundamental. Então, por exemplo, à noite na minha casa não ligamos luz de teto. Isso é regra, não tem luz de teto. Então, a gente vai ligar luzes amarelas. O ideal seria o mais avermelhado possível, isso impacta na qualidade do sono. E são abajures, são luzinhas de tomada. Então, a luzinha é bem para preparar o nosso sistema para apagar. As leituras ajudam bastante. Eu ligo sempre música clássica à noite, música clássica tranquila. Então, vai ter sempre uma música clássica tranquila à noite. Eu, às vezes, ligo algum aroma no ambiente. O de lavanda é um que a gente gosta bastante. Vai ter aquele banho mais quentinho também, que ajuda a relaxar. Não muito quente, porque é horrível para a pele e para o cabelo, mas um banho numa temperatura mais agradável. E o cuidado com a comida também. Não adianta querer comer copiosamente e querer dormir de estômago entupido, Não dá né? certo. Não dá certo. A gente tem que. Então, assim, na rotina ideal, o jantar é até 6 horas da tarde. O ideal é 5h30, mas eu ainda não consegui às 5h30. Mas 6 horas eu tô comendo. Tô jantando para 7 horas tá na cama e 8 horas tá dormindo. Esse negócio da alimentação antes de dormir é interessante porque, assim, a rotina da maioria dos brasileiros é a seguinte: o cara acorda perdido, continua perdido até se bobear a hora que ele começa a trabalhar, Até a hora que ele dorme. De novo. mas ele realmente acorda perdido, come qualquer coisa ali, e Qualquer vai no coisa. Bumba Meu Boi, bota uma roupa, se bobear nem toma um banho. E aí trabalha o dia inteiro, come mal o dia inteiro, chega em casa, senta na frente da televisão e bate aquele prato de comida. Uhum, Muitas das vezes arroz com feijão e macarrão. uhum. A carne É, tá cara, né? Então eles estão tirando a carne. então, pois é. Até o ovo tá caro, né? Até o ovo. Então, assim, isso. Quais são os malefícios desse tipo de rotina Então, real, assim, a assim? lição disso tudo é: se a gente não se preparar para o objetivo que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, se você não prepara o seu café da manhã, foi uma reclamação de um paciente de semana, ah, mas eu vou ter que preparar, eu vou ter que saber o que eu vou comer no meu café da manhã? Claro que vai. Se você não preparar, você vai estar disposto a comer qualquer coisa. E de qualquer coisa que você faça na sua vida, você vai ter qualquer resultado. Não vai chegar a lugar nenhum. É embarcação sem rumo. As pessoas vivem hoje como embarcações sem rumo. E se a gente quer um rumo, se a gente tem algum objetivo, a gente vai traçar a estratégia mais adequada para ela ter uma vida mais incrível possível. E muitos se enganam de que a vida incrível, ela é feita de qualquer jeito. É muito esforço. Na verdade, é muito esforço para ter a vida incrível, e a falta de esforço para ter a vida incrível vai gerar uma vida mais ou menos, que é o ser medíocre. A maioria das pessoas hoje são medíocres. Eu sei que essa fala dói. A gente vive num momento em que não pode falar muita coisa, mas é a mediocridade. É ser de qualquer jeito. É ter energia de qualquer jeito. É ler qualquer coisa. Ah, mas eu como qualquer coisa que tiver na rua. Ela não sabe que, por exemplo, o alimento XY não é saudável. Ela deveria se preparar ou talvez estar disposta a fazer um jejum. Ah, mas eu vou beber o que tiver na festa. Né? Olha que fala. Eu vou me relacionar com quem tiver lá. Eu já faço questão o seguinte, eu não me relaciono com qualquer um há muito tempo. Já não fui em festas, em casamentos, porque eu não perco meu tempo com qualquer um. Não perco. Não abro um sorriso muitas vezes. Por quê? Porque eu não vou gastar meu tempo valioso. Eu poderia estar dormindo. Eu poderia estar tendo mais tempo. A fala agora é até estranha. Eu poderia estar mais tempo no banheiro para fazer o número 2 com tranquilidade, sabe? É esse nível. Eu poderia estar com a minha família, eu poderia estar lendo, poderia estar na igreja. Então eu dou muito valor pro meu tempo. E eu vejo que as pessoas não dão valor pro tempo delas. Não estou falando que eu sou mais do que ninguém, não. Eu estou falando que eu invisto tempo no que preciso. Claro, se alguém precisa da minha ajuda, eu vou estar disponível. E tem um detalhe que é interessante, que é o seguinte: motivações erradas fazem com que a constância diminua, ou talvez falta de motivação. Eu sei que para você é uma dor muito clara, né? Você sabe muito bem qual é o resultado que aquilo vai te dar. Mas existe alguma dica para a pessoa conseguir se manter motivada a construir um novo hábito? Talvez se espelhar e modelar pessoas que já chegaram onde ela quer chegar, ou correlacionar e entender quem já aplicou aquilo e qual resultado
obteve. Porque às vezes falta motivação, é o que a gente falou. Começa frenético, mas como não tem motivo, um motivo real para aquilo, vai dando uma recaída. Sim. Existe alguma dica para esse tipo de Essa sua motivação? fala eu acho ela incrível, porque a modelagem, a gente aprende muito na programação neurolinguística, e eu modelei desde cedo, e eu tive a sorte também de, ao longo da minha carreira profissional, eu ter incríveis profissionais que eu modelei sem economia nenhuma. Então eu passava blocos de tempo imitando 100% do profissional. Eu cheguei até a acompanhar uma profissional que ela não era tão educada com os colaboradores dela, eu comecei a imitar. E isso era até algo irracional meu. Depois eu falei, opa, não tá legal. Então, assim, também depois eu filtro e vejo o que vale a pena manter. Então, a modelagem realmente é importante e o propósito. Qual que é o propósito de tudo? Né? Então, um indivíduo sem propósito, ele faz qualquer coisa, né? Sem um motivo, sem uma finalidade, né? No caso, a gente tem várias finalidades, vários propósitos. Sem eles, não tem motivo realmente, né? Com certeza. Doutor, a gente teria muito assunto para abordar aqui, mas eu acho que a leitura do Hábitos de Aço é necessária, né? É necessário, porque é o que a gente fala, né? Sem conhecimento, né? É uma fala que eu escutei na igreja pela primeira vez. Sem conhecimento, nós não conseguimos amar nada. Né? Falando muito da vida de Jesus e da história dele. Então, é um convite a ter mais conhecimento nesse âmbito. E aqui, no caso dos hábitos, é a mesma coisa. Não tem como implementar, gostar desse hábito, se você não sabe. E a melhor forma claro que todo mundo pode, não, eu não quero ler Hábitos de Aço, eu vou descobrir por conta própria. Sejam todos muito bem-vindos, vão conseguir, eu garanto que vão conseguir. Vão demorar anos, vão testar várias estratégias e vão chegar nesse resultado. Mas qual que é o diferencial aqui? Alguém altamente incapacitado botou na prática e viu que isso traz resultado. Né? Então, e tem aquele documentário do Netflix que chama Unrest, que mostra pessoas com síndrome da fadiga crônica. Quando eu vi, eu chorei muito, porque eu me vi ali. Em vários momentos da minha vida, eu estava daquele jeito, na cama, não conseguia fazer nada. E hoje, eu me olhando, eu tenho muita gratidão. Eu fico realmente emocionado, porque hoje eu tenho uma vida de altíssimo rendimento, fazendo exercício. Então, assim, por quê? Grande parte, por conta de hábitos adequados, que eu fui entendendo que são importantes. Então, com certeza, ler é fundamental para quem quer resumir e acelerar esse processo. O valor super simbólico, né? Então, ali as pessoas vão conseguir realmente dar um passo muito grande na vida delas. Com certeza. Doutor, estamos caminhando para o fim desse podcast. Então, tem muito conteúdo vindo por aí. Obrigado pelo seu tempo disponibilizado de forma gratuita para os nossos espectadores, né? E queria saber se tem algum último recado em relação a hábitos, como construir hábitos, enfim. Uma motivação final aí, um gás final para os nossos espectadores. Uma motivação. Eu acho que assim, o que eu posso falar é assim, eu deixo bem claro como é que é a minha rotina, né? Então as pessoas podem olhar e ver como é que é, ver se vale a pena, né? Mas a fala vale muito a pena, é outra vida, né? Hoje, igual eu falei, hoje eu consigo ter essa rotina e eu consigo ter a rotina por conta desses hábitos que me possibilitam estar num nível que eu nunca imaginei que eu poderia estar. É isso aí. Pessoal, estamos caminhando para o final. Então, se você chegou até aqui nesse podcast, nesse vídeo, e tem interesse em adquirir na pré-venda o livro Hábitos de Aço, do Dr. Michael Marx, clique no link da descrição desse vídeo para que você acesse o nosso site e adquira na pré-venda. Na pré-venda estamos com condições especiais, talvez até especiais demais, né? Mas adquira esse baita conteúdo para que você tenha um 2025 ainda melhor e consiga evoluir e talvez um dia chegar no nível dos hábitos do Dr. Michael. Então, se você chegou até aqui, obrigado pela sua audiência. Curte, comente, compartilhe, envie para as pessoas que você acredita que faz sentido entenderem mais sobre os hábitos de aço. E até a próxima. Obrigado. Até mais. Valeu.